tinha me mandado mensagem, chamando de nega, amiga, homem. Ele deu me botar isso na minha casa. Aí quando eu lembro daquela coisa também, do que aconteceu, eu digo, eu botar dentro de casa, ela me foi, ela eu digo, é cada coisa, a gente me coloca a pessoa alto do mesmo jeito. Aí meu Deus, como eu faço pra comprar em casa na caixota pra ela que tinha aqui? Aí depois eu disse pra mãe, ela disse que vendeu aquela casa que era de vidro e o gorro roubou de mim, o zóio do ovo. Eu vou ter que pegar também um café. Eu digo, bicho descarado. Aí depois a outra disse, né? Não, venderam a casa lá que era de vidro por 3 meses, só que não tava no nome de vidro. Segura aqui e joga. Ó, gente, estamos comprando as coisas aqui para o aniversário de Sofia.